Olá YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal do All Lisba, eu sou o Lisba. No vídeo anterior eu havia comentado sobre os filmes do Superman e do Quarteto Fantástico e como o hype alterou a minha opinião sobre os dois filmes. E naquele vídeo eu acabei falando de forma meio negativa da expectativa, sobre como eu não gostava de ganhar hype sobre alguma coisa, ou então não gostava de tomar spoilers, porque não queria que a minha visão sobre aquele filme fosse maior do que aquele filme realmente poderia ser. Mas hoje eu vim trazer dois exemplos de coisas que me hyparam antes de eu assistir e de forma boa, porque nem sempre o hype é ruim. O hype tem seu efeito, mas eu não gosto quando esse efeito ele é gasto em algo que eu já pretendia assistir, eu já tinha alguma esperança, e ele acaba me fazendo desgostar de algo que eu poderia gostar muito. Pra mim, o verdadeiro valor do hype é te fazer querer assistir algo que você não tinha a menor intenção de assistir anteriormente. E isso aconteceu comigo com uma série e um anime que eu vou citar hoje. A primeira série, no caso, eu estou falando de Fallout. Talvez recentemente essa ideia esteja mudando, mas se você olhasse para 10 anos atrás, mais ou menos, ou até menos, era muito normal falarmos sobre como as adaptações de jogos para a mídia das séries e dos filmes eram sempre muito ruins. Até tinha alguns filmes que conseguiam se destacar, mas a grande maioria não era uma boa representação daquele jogo, e por isso, normalmente, quando algum jogo ia ser adaptado de alguma forma, aquilo já era visto como uma bandeira vermelha, um sinal de alerta. E quando Fallout foi anunciado em série, eu já estava achando que era a mesma coisa. Embora na época que ele foi anunciado, já tinha alguns bons exemplos de boas adaptações, como filmes do Sonic, a série do The Last of Us, etc. Porém, antes de assistir ao trailer do Fallout, eu tinha assistido o trailer de outra adaptação que foi Borderlands. E na hora que eu assisti o trailer, eu já tinha achado péssimo. Eu não gostei, eu não assisti Borderlands, eu sei que a crítica foi ruim, mas eu não precisei assistir para presumir que eu não ia gostar do filme, porque quando eu assisti o trailer, eu desgostei de praticamente tudo o que aconteceu lá. Então eu já não queria assistir ele, e isso baixou minhas expectativas geral. Então quando Fallout foi anunciado, eu também não estava lá com muita vontade de assistir. Entretanto, após eu ver o trailer, eu tive uma sensação muito diferente do Borderlands. Ele passava uma sensação de que aquele filme era realmente muito bem feito, e tinham tramas muito interessantes e que debatiam direto com a série de jogos. E não deu outra. Fallout foi uma das melhores séries de jogos que eu já assisti. Eu acho ela incrível, ela é bonita, a temática é muito interessante, os personagens e toda a história é muito divertido de acompanhar e, embora ela não esteja seguindo a história direta do jogo, até porque tem vários jogos e honestamente ia ficar meio fraco se eles fizessem dessa forma, mas eles criaram um enredo que parece muito algo que de fato aconteceria nos jogos. Então você consegue assimilar os eventos da série com tudo o que acontece nos jogos, de certa forma. E eu achei isso muito bom. A série é divertida, a série é engraçada, mas ela não se mantém apenas nisso, porque a história e o enredo são muito bons de acompanhar, o desenvolvimento dos personagens e o final, ele tem um gancho que já foi anunciado, ou pelo menos saiu um teaser, não tenho certeza se foi teaser ou trailer, da segunda temporada, e eu nem vou ver o trailer ou teaser, porque o objetivo de um trailer e do teaser é te convencerem a assistir alguma coisa, e eu já sei que eu vou assistir, eu não preciso que eles me peçam. É por isso que eu não gosto de assistir trailers de coisas que eu já tenho interesse, mas quando é algo que eu não tinha interesse e que eu tenho a chance de gostar muito, eu gosto. Esse é o hype positivo, na minha opinião. Esse é o hype que te faz conhecer alguma obra que você não conheceria normalmente. Enquanto que assistir trailers ou ser hypado por algo que eu já tinha interesse antes, pra mim é ruim, porque só tem a chance de acabar me fazendo esperar mais do que deveria receber. Eu lembro de um amigo meu comentando algo parecido sobre o quarto filme do Capitão América, porque no trailer aparece o Hulk vermelho e aí ele achou que ia ter muito Hulk vermelho, que ia ser o filme inteiro sobre isso. Só que acontece que o Hulk vermelho ele aparece no final do filme, e embora as cenas dele sejam boas, o filme não foi sobre ele. Indo pro exemplo de anime, tem Jojo. Jojo é um dos meus animes favoritos, ele está na minha lista do top 10 animes favoritos de todos os tempos, que eu já fiz nesse canal. E Jojo é algo que eu não conhecia. Não é que eu não tinha hype porque eu não gostava dele, é porque eu nunca tinha ouvido falar. Só que um amigo meu, ele conseguiu me hypar esse anime, sem me mostrar trailers nem nada, apenas comentando sobre o estilo e a dinâmica do anime. E eu acabei me empolgando. Ele parecia algo meio engraçado e ao mesmo tempo algo criativo, que era algo que estava me atraindo. Então, quando eu peguei para assistir, pasmem, Jojo é incrível. Esse foi um ótimo hype. Meu amigo me convenceu a assistir algo do qual eu adorei. E eu não teria assistido sem receber esse hype.
E essa é a parte boa. Então quando eu reclamo de que eu acho expectativa algo ruim, eu não reclamo disso porque eu acho que você não deveria assistir trailer, ou que esse tipo de coisa não deveria ser consumido. Não é isso. O meu ponto é, trailers e outras formas de chamar atenção para uma obra normalmente são para um público que não conhece ou então que presume que não vai gostar daquilo. E o trailer serve para que você convença a pessoa de que vale a pena dar uma chance ou não. Por isso que quando é anunciado algo que eu tenho interesse, eu não vejo trailers. Mas quando é sobre algo que eu desconheço, ou então que eu nunca tive vontade, aí eu acho interessante receber esse hype. E o hype não necessariamente vem apenas de trailers, ele pode vir, como você viu no meu amigo comentando de Jojo, então ele pode vir de opiniões de terceiros, ele também pode vir de outras formas online que você pode consumir, por exemplo, Reels do Instagram, Shorts do YouTube, por aí vai. Até porque eu valorizo, às vezes, o fato de você não ter expectativa nenhuma, como foi um dos casos mencionados no meu vídeo do Superman e do Quarteto Fantástico. Tá curioso para saber como o hype afetou a minha experiência com esses dois filmes? Veja o vídeo que eu vou deixar aqui para você assistir. Agradeço a todos que estão aqui, espero ver vocês no próximo vídeo.